Nós estamos hoje na sexta bem-aventurança. Nós vamos tratar de 8, então estamos chegando no final. E eu, no domingo passado, fiz um paralelo, isso não é ideia minha, é tirado de alguns estudiosos, que percebem que quando Mateus colocou as 8 bem-aventuranças, ele parece ter feito um paralelo, em que a primeira se relaciona com a quinta, a segunda com a sexta, a terceira com a sétima, a quarta com a oitava. As primeiras falando mais de como nós temos algo a aprender de nós mesmos, ou para nós mesmos, e como isso afeta o nosso relacionamento com o próximo, que são as últimas 4 bem-aventuranças. Então, no domingo passado, por exemplo, nós falamos que aquele que é misericordioso, ele tem que primeiro reconhecer a sua miséria. Então, a primeira bem-aventurança falava, bem-aventurados os pobres de espírito, os miseráveis. Uma vez que ele reconhece a sua miséria, então é mais fácil ele agir misericordiosamente para com outras. Mesma coisa, a segunda bem-aventurança fala, bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Por causa do seu pecado. Por causa da falta de pureza. Então, quem chora pelo seu pecado tem facilidade de ter agora um coração limpo, um coração puro. Por quê? Porque quem chora pelo seu pecado confessa e pede a Deus pureza. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diz 1 João 1,9. Então, a segunda bem-aventurança e a sexta que nós vamos estudar hoje, elas estão relacionadas. A primeira falando de como nós lamentamos a nossa falta de retidão, a segunda, como nós demonstramos pureza em relação aos outros, não só no exterior, mas porque provém do nosso interior. Agora, por isso que eu intitulei aqui a mensagem de hoje, o pecador impoluto. Por quê? Porque Jesus parece que está propondo um caminho de felicidade totalmente diferente do mundo, né? E ele propõe alguns paradoxos. Esse é um exemplo. Nós somos ao mesmo tempo pecadores, nós vamos ver hoje, e puros. Nós somos pecadores e santos. A gente costuma dizer assim, mas também ninguém é santo, né? Mas a Bíblia fala que nós somos santos. Mas como assim santos? São sem pecado? Não. Então vocês não são santos? Não. Mas somos. Mas também não somos. A Bíblia vai apresentar maneiras diferentes de entendermos a pureza de vida, a santidade na nossa vida. Eu vou explicar isso. Mas, por hora, quero falar do pecador sem qualquer poluição. Estranho, né? Nós devemos ser pecadores impolutos. Tá? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Veja por que essa mensagem é importante para nós. Nós somos viciados em aparência. Sinto lhe dizer isso. Não é só sobre os outros que eu vou falar de você. Nós somos viciados em aparência. Isto é, no que nós aparentamos para os outros e os outros aparentam para nós. Nós somos muito preocupados com isso. Eu quero dar alguns exemplos mais comuns. E assim, o que logo vem à sua mente é o que você já está acostumado, como por exemplo, a questão da beleza, ou de como é que você está vestido, né? Ou da sua forma física. Nós somos um povo preocupado com isso. Muito preocupados. Às vezes a ponto de sempre nos sentirmos insatisfeitos com o jeito de nós sermos, né? Isso afeta todos. Uns maiormente, outros menos, mas todos são em alguma medida afetados por isso. A gente sempre está aquém do padrão de satisfação. Mas tem mais do que isso. Olha só, no dia a dia, como nós julgamos baseados em aparência. Dia a dia da sociedade. Julgamos o presente pelo embrulho e o selo da loja. Já viu? Alguém vai te dar um presente assim, aí você fala, uau, que embrulho bonito. Aí você olha a loja e fala, chique, né? Não importa, pode ser um lencinho, mas é daquela loja. E a gente normalmente tem uma reação correspondente ao pacote, à aparência, ao que nos parece externamente. A gente faz isso, com frequência. Nós fazemos cara de quem gostou muito porque a aparência nos agrada. Porque aquilo nos parece bom, parece chique, parece caro. Julgamos o valor da casa pela fachada do condomínio, né? Você fala, aqui deve ser só casarão, porque olha só. Ou assim, é curioso isso. No Brasil, em especial, nós julgamos muitas casas pelo tamanho do muro. A gente julga se a casa é chique ou não, se tem coisa cara ou não pelo tamanho do muro. Ainda mais num Brasil tão preocupado com
a segurança, né? Se o muro é grande, você fala, uau, deve ser uma mansão lá dentro. Você nem sabe, nunca viu. Não dá nem pra ver por causa do tamanho do muro, mas deve ser um estrondo. A gente julga pelas aparências. Engraçado, a casa, muitas vezes para nós, é mais avaliada pelo que ela aparenta por fora do que como ela é por dentro. Nós julgamos baseado em aparência. Julgamos o produto pelo seu garoto propaganda. De repente, uma pessoa muito famosa é contratada para fazer a propaganda desse produto. Você fala, devem ter gastado uma grana. Deve ser bom o produto, porque ninguém gasta isso. Afinal de contas, propaganda é a alma do negócio. A gente até acredita nisso. Por quê? Porque nós somos ensinados a julgar as coisas pela imagem, pela aparência. Agora veja, isso nas coisas do dia a dia. A verdade é que isso também se aplica, isso também é trazido para o contexto de religiosidade. Eu quero dar alguns poucos exemplos para falar disso. Olha só como na esfera religiosa nós também somos assim. O que fulano vai pensar de mim? Somos muito preocupados com o que os outros vão pensar da gente. Nós somos tão preocupados que se a gente tem a impressão de que a pessoa ficou com a impressão errada da gente, nós ficamos com um pulga atrás da orelha, né? A gente não se aquieta até não resolver esse problema. E tem que ligar, e tem que falar, e tem que dar um jeito de limpar a barra, né? Nós somos muito preocupados com o que os outros pensam da gente. Isso vale inclusive dentro da esfera eclesiástica. Eu coloquei aqui também, somos o que fazemos ou fazemos porque somos? Por que eu coloquei essa pergunta? Já percebeu como é comum a gente se identificar pelo que a gente faz? Você é o quê? Eu sou médico. Eu sou advogado. Você é isso que você faz. O que você é? Normalmente a gente não se identifica pelo que a gente é. A gente se identifica pelo que a gente faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque na esfera religiosa, as pessoas se julgam pelo que elas fazem. Você é uma pessoa boa? Olhando pelo que eu faço? Acho que sim. Nós julgamos a nós mesmos não pela fonte, mas pelo que aparenta ser. Eu acho que eu sou um marido razoável. Afinal de contas, eu tento tratar com carinho a minha amada. Eu acho que eu sou um filho obediente, porque eu tento honrar meus pais. Nós julgamos pelo que nós fazemos, antes do que pelo que nós somos. E a gente vai ver aqui que Jesus vai tratar muito mais do que nós somos e da necessidade da gente ter o nosso interior transformado. O exterior vai ser consequência da transformação do interior. Se você fosse se definir para alguém, você diria, em primeiro lugar, o que você é? Eu sou imagem e semelhança de Deus. O que você é? Infelizmente, eu sou um pecador. Que é o que eu sou no meu interior. Eu posso até mascarar isso, sabe? Você olha para mim e você fala assim, puxa, o Weber é um cara decente. Eu mascaro bem. Mas no meu interior, o que eu sou é hipócrita muitas vezes. Então, mas nós avaliamos uns aos outros e a nós mesmos pelo que nós fazemos. Avaliamos nosso desempenho moral em comparação com os piores exemplos. Por mais que a gente saiba que isso é errado, é difícil fugir disso. Lucas capítulo 18 tem lá a parábola do fariseu e do publicano. É aquela oração do publicano em que ele fala assim, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como estes pecadores. Estou dizendo isso porque a gente frequentemente se compara com quem anda muito mal. Né? Eu sei que a gente sabe que não deve fazê-lo, mas a gente se compara com quem anda muito mal, com quem realmente não está dando exemplo íntegro. Então, nós somos viciados em aparência. O quê? Agora, por que isso aqui é interessante? Esse não é um problema moderno. Eu tenho procurado mostrar como Jesus está confrontando problemas que são típicos do ser humano, independentes da época. Nos dias de Jesus, a religiosidade dos fariseus era bem essa, preocupada com aparências, preocupadas com o exterior. Por exemplo, eles eram obcecados com a pureza cerimonial. Uma vez os fariseus criticaram a Jesus Cristo. Os fariseus eram um grupo de judeus bastante zeloso pelo estudo da Bíblia, muito preocupados em conhecer a Bíblia e em serem pessoas de exemplo de integridade moral, de conduta. Mas eles eram obcecados com algumas coisas. Por exemplo, certa vez criticaram
os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus não tinham obedecido à regra cerimonial de limpeza. Eles comeram e beberam sem limpar devidamente os utensílios. E aí Jesus então fala para eles sobre a importância de limpar o interior antes do que o exterior. De que a limpeza de utensílios, ela devia ser feita. Jesus não despreza, mas diz, olha, a preocupação de vocês é tão exagerada que vocês pedem de foco a limpeza do que está no coração. Tanto é que as bem-aventuranças fazem parte de um texto maior que a gente chama de Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é todinho focado contra a religiosidade externa. Por exemplo, quando Jesus fala de obediência aos mandamentos, fala assim, vocês ouviram falar que não devem matar um ao outro. Aí ele fala assim, pois eu vos digo que todas as vezes que vocês odiarem um irmão, vocês são assassinos. Já pensou? Se ele perguntar assim, você é um assassino? Já matou alguém? Você fala, não, pastor, claro que não. Claro que sim. Biblicamente, claro que sim. Já odiou alguém? Eu odiei. Assassino. Quando Jesus fala de adultério, não, graças a Deus dessa eu estou livre. Né? E Jesus coloca que, na verdade, adultério é muito mais do que deitar-se com uma mulher, mas é ter pensamentos ilícitos sobre ela. Então, Jesus vai mostrar que as intenções do coração revelam quem você de fato é. Quando ele trata, por exemplo, do amor um para com o outro, ele fala de um certo amor interesseiro. Lá nos versos 43 a 48, de Mateus 5, ele fala assim, você ama a sua família, os seus amigos? Grandes porcaria. Não é assim que ele fala, eu que estou avacalhando. Grandes coisas. Todo mundo ama. Até quem é mal na sociedade ama a sua família. Você cuida da sua família? Até mafioso cuida da sua família. Faz você diferente dele. Agora, diferente é se você amar o seu inimigo e orar pelo que te persegue. Então Jesus vai mostrar que não basta religiosidade externa. Por exemplo, de boas obras, ele fala assim, os pagãos, quando eles fazem boas obras, eles mostram para todo mundo. E Jesus fala, não seja assim. Seja alguém que esconde, que omite a sua ajuda aos necessitados. Na hora de orar, fazerem orações longas. Todo mundo fala assim, você viu que oração? Viu que oração que o fulano fez? Jesus falou, não faça isso. Isso é coisa de gente ímpia, de gente pagã, não faça isso. Jejuar, que era uma prática que demonstrava piedade, mas Jesus falou, olha, quando jejuar, esconda isso. Não mostre para as pessoas que você jejua. O tempo todo, no Sermão do Monte, Jesus está preocupado com uma religiosidade externa, que não tem zelo pelo interior. Agora vem entrar uma coisa que é novidade para alguns de nós. Às vezes a gente se pega errando nisso. A fé cristã não é primordialmente uma questão de doutrina ou de conduta, dos quais os judeus se gabavam, mas uma condição do coração. Por que eu digo isso? Olha só. Se eu falo assim para você, a fé cristã não é uma questão de conhecimento. Você vai dizer, é isso mesmo, pastor. Manda ver, você precisa ouvir isso. Esses crentes aí que acham que conhecem de Bíblia, mas não vivem, né? Crente que as coisas entram aqui, mas na vida deles isso não acontece. Eles precisam aprender. Não é disso que eu estou falando. Porque a vida cristã também não é conduta. Essencialmente não. E a maioria de nós está acostumado a pensar que vida cristã é conduta. Não. Vida cristã não é as coisas que você faz. Não, pastor. Primordialmente é uma condição do coração. O que você faz é o resultado do estado do coração, da condição do coração. Mas a gente avalia o nosso desempenho, o desempenho dos outros, pelo que eles fazem, e esquecemos de que o estado do coração é que de fato dita se o que provém dele é sadio ou não. Em outras palavras, de nada vale boas obras se elas não procedem de um coração com intenção boa e pura. Mas ele fez boas obras, não importa. As obras que ele fez foram com um coração que está focado na pureza que Deus honra. Se não está, então não é boa obra. Então Jesus enfatiza o coração. Jesus vai mostrar que a ênfase deve estar no interior, não no exterior. O coração era tido como centro da personalidade. Deixa eu explicar um pouco disso aqui. Olha só.
Vou falar um pouco disso que eu espero que seja importante a vocês. Coração, na Bíblia, não tem nada a ver com o que nós entendemos como coração hoje. Quando nós falamos de coração hoje de maneira metafórica, isso aí, esquece o órgão que bombeia sangue para o corpo. Quando a gente fala de maneira metafórica, né, nossa, doeu no coração, ou fulano fez isso de coração. Normalmente a gente linka coração com emoções. E isso somente. Onde é que você fala assim, nossa, fulano tem um coração tão grande. Você quer dizer, ele é tão bondoso. Coração tem a ver com as emoções, com as suas intenções. Biblicamente, coração é muito mais do que isso. Biblicamente, o coração é a sede da nossa personalidade. Tem um texto em Provérbios que fala que você é o que é o seu coração. Assim como um homem olha na água e vê o seu reflexo, assim é ele e o seu coração. É como se o que você enxerga no espelho fosse apenas o reflexo do que está na água. Quem você é de fato é o seu coração. Quem você é de verdade é o seu coração. O coração é a sede da sua personalidade. É a fonte dos seus pensamentos, das suas emoções e dos seus desejos. Por isso que em Provérbios 4:23, Salomão fala assim, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então Jesus vai falar da importância de fazer uma pureza, propõe uma pureza no âmago do nosso ser. Porque ele sabe que o nosso problema não é um problema de conduta simplesmente. Ah, sabe qual é o problema das igrejas de hoje, pastor? É que os crentes não vivem. Você não viu isso várias vezes? O problema das pessoas hoje é o coração impuro. O elas não viverem é um resultado do estado do coração. O problema delas é um problema de coração. Por quê? Porque tem muita gente que aparentemente vive, mas continua com um problema de coração. Os fariseus eram um exemplo disso. Então, Jesus sabe que o coração é a sede dos nossos pecados. Jeremias 17:9 fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Lá em Mateus 15:19, Jesus falou assim, é do coração que procedem maus desígnios, prostituição, e aí vai listando uma série de pecados. É do coração. Nós temos que estar preocupados com a pureza do coração, porque é de lá que vêm nossos atos. Jesus criticou a religiosidade externa dos fariseus. Foi o texto que a gente leu. Eu escolhi ler com vocês Mateus 23, porque é um bom exemplo de como Jesus estava preocupado com a religiosidade externa, com as pessoas fazerem. Sabe por quê? Presta atenção em como isso é enganoso. Vou voltar à alegação comum dos nossos dias. Pastor, o problema dos crentes hoje é que não vivem a palavra de Deus. Eu sei que essa é uma preocupação. Só que tem gente que aparentemente vive, mas tem problemas. Jesus foi mais fundo do que simplesmente dizer o problema é que eles não vivem. Porque alguns pareciam viver, mas tinham um problema de coração. E Jesus fez o raio-x deles, mostrando o problema no seu mais profundo, no âmago de suas vidas. Agora, que espécie de pureza Jesus está tratando? Sinceridade, ausência de hipocrisia. Lá no Salmo 24, eu vou convidar você a abrir no Salmo 24, versos 3 a 6. Salmo 24, versos 3 a 6, diz assim, ó. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ó, fala de coração puro. E agora vai explicar o que é um coração puro. E que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Veja, aquele que tem coração puro é o que não jura falsamente. Não jura por deuses falsos. Ele não é falso, ele é íntegro. Ele é sincero. Jesus estava criticando a hipocrisia dos fariseus. Lembra? Eles pareciam ser pessoas do bem, mas isso não os fazia do bem. O problema deles era um problema de coração. Jesus então critica isso. É um coração não dividido. Veja, nós lemos no comecinho do nosso culto aqui, o Salmo 86. Salmo 86, verso 11 é um texto lindo. Aqui nós temos a versão NVI, mas a versão atualizada, ela lê assim. Dispõe-me o coração para só
temer o teu nome. Eu acho essa oração preciosa. Uma oração que a gente tem que repetir inúmeras vezes. Senhor, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Porque eu temo o teu nome, Senhor. Meu problema não é não temer o Senhor. O problema é que eu não temo só o Senhor. Eu tenho outros temores. Meu coração é dividido, Deus. Meu problema não é que eu não tenho interesse nenhum pelo Senhor. Eu tenho, eu não estaria aqui. Meu problema é que meu coração é dividido. Lá em Tiago capítulo 4, Tiago fala assim, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aí ele fala assim, purificai o coração, vós de ânimo dobre. De coração dúplice, coração dividido. Purificai o coração. Purificar o coração significa tirar as impurezas. Como se faz com um metal. No grego, a palavra traduzida por puro era o que era usado para a purificação do metal. É você ter um metal que não está mais linkado com outros metais. É o ouro que se torna puro, porque não é misturado com metais menos nobres. É assim que Deus quer o nosso coração, totalmente purificado. Inclusive, quero que as crianças entendam que a razão pela qual eu pedi para elas desenharem um coração escuro e um copo sujo é porque esses são ótimos exemplos usados por Jesus para falar de como nós não tomaríamos água num copo sujo. Mesma coisa com obras praticadas por um coração sujo. Por mais que a água seja boa, o copo a contamina. Por mais que a obra seja boa, o coração contamina. Tá entendendo? Por que eu pedi para as crianças desenharem isso? Por mais que a água seja limpa, o copo contamina. Por mais que a obra seja linda, como era dos fariseus, eles faziam toda coisa fantástica, mas o seu coração tornava impura. Só que não é só sinceridade que Jesus fala, porque sinceridade em si mesmo não basta. É possível ser sincero no erro, né? Tem tanta gente que é religiosa e sincera, devota, mas está errada. Está completamente desvirtuada da verdade. Há muitos hereges sinceros em sua devoção religiosa. Tem gente que até se flagela, sincero de coração, só que ele está cegado, né? Tem gente que adora deuses falsos. Ele faz com todo o seu coração, mas ele está cego. Então, sinceridade em si mesmo não é aprovação por parte de Deus. Agora, sinceridade nas coisas de Deus, sim, ele requer. Por isso que, além de sinceridade, a gente acrescentaria uma pureza moral interior, um coração lavado, né? De onde procede pensamentos, emoções e desejos voltados para o Senhor. Então, o que eu quero dizer é, temos que ter o nosso coração limpo. Vou repetir o que eu estava falando antes. Nós não temos que focar só nos hábitos. Temos que focar na fonte de onde procedem os hábitos. Temos que focar no coração. Nós não podemos purificá-lo. Lá em Provérbios 20, verso 9, fala assim, quem há que possa purificar o seu coração? E a resposta é óbvia, ninguém, né? Ninguém pode purificar. Em Jeremias 13, 23 fala assim, pode por acaso o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo deixar as suas manchas? O leopardo pode tirar as suas manchas? Não pode. A gente também não pode limpar o nosso coração. Olha que analogia perfeita por parte do profeta Jeremias. O leopardo não pode bater assim e tirar as manchas dele. Assim nós não podemos limpar o nosso coração. Essa é uma coisa que Deus tem que fazer, porque é só Ele que chega no mais interior do nosso ser. É por isso que quando Davi confessou o seu pecado, ele falou assim, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabia que só Deus podia fazê-lo. Agora eu estou caminhando para o final e eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Como é que nós falamos de pureza na nossa vida? Eu quero mostrar como ser puro de coração, e a Bíblia fala muito de santificação, tem dois sentidos. É tanto uma posição quanto uma progressão, né? Ser santo há um sentido em que nós somos santos a partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios 1:2, Paulo escreve aos santos em Corinto. Ele escreve uma carta para os cristãos da cidade de Corinto. Só que esses cristãos eram gente complicadésima. Eles não tinham nada de santos.
mas a carta é escrita para os santos em Corinto. Por quê? Porque toda vez que alguém é colocado, crê em Jesus Cristo, ele é posicionado em Jesus Cristo. Então ele é visto como separado, como purificado, como retirado do meio da impureza. Por isso que em termos de posição, ele já é considerado santo. Ele pode não ser santo no seu interior, mas ele já é retirado. Para dar um exemplo, quando Deus nos transforma, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a ilustração que eu aprendi com o meu pai desde novo é que primeiro Deus nos tira do lamaçal, depois ele tira o lamaçal de dentro da gente. Primeiro uma posição. Ele arranca você da posição que você estava e ele bota você num lugar em que agora ele pode te purificar. E ele vai limpando o seu interior gradativamente. Por isso que nós somos puros ao mesmo tempo em que estamos sendo purificados. João 13 tem uma ótima ilustração. É aquela que Jesus está lavando os pés dos discípulos. E aí ele começa a lavar os pés e todos eles espantados, porque quem lavava os pés era o servo mais baixo da casa. E Jesus era o mestre deles. Como é que o mestre se humilha a tal ponto de lavar os pés dos discípulos? Aí chega a vez de Pedro. Pedro falou, de jeito nenhum, Senhor. Vou deixar o Senhor fazer isso comigo. Aí Jesus falou, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro falou assim, então Senhor, então pode lavar. Inteiro, né? Faz um serviço completo. E aí Jesus responde a ele algo importante. Diz assim, ó, aquele que já se lavou comigo não precisa mais senão lavar os pés. O que é interessante acerca desse ensinamento de Jesus? O banhar-se é coisa de uma vez só. Nós somos lavados pelo lavar regenerador do Espírito. Paulo fala isso a Tito. Uma vez só. Só que nós sujamos os pés. A ilustração que Jesus dá, naqueles dias, lembra que não tinha calçado fechado, eram sandálias, é que frequentemente você sujava o pé nas ruas e nas estradas empoeiradas. Então você adentrava a casa de alguém, a primeira coisa que você tinha que fazer é lavar os pés. O resto estava tudo bem. Você já tinha tomado banho, mas o pé não tinha jeito. Por mais que você tivesse lavado, ficava na casa de alguém, você tinha que lavar o pé de novo. Jesus usa essa ilustração para falar, olha, você não precisa tomar banho sempre. Toda vez que você entra na casa de alguém. Mas os pés sim. Nós tratamos da nossa vida constantemente. Não precisamos de um lavar regenerador do Espírito a cada domingo. Mas a gente precisa tratar semanalmente, diariamente, com os pés. E aqui a vida de santificação é o método divino para manutenção e melhorias dessa pureza. Ela deve cuidar do coração antes do que de hábitos somente. Eu coloquei aqui entre parênteses o exemplo do monasticismo. O monasticismo foi um movimento dentro da igreja cristã, no decorrer da história da igreja, que buscava se separar dos outros para ser mais puro. Qual é a dificuldade do monasticismo? O monasticismo lida muito com hábitos, práticas, com o exterior. Isso não é de todo ruim, mas ele é ruim quando ele é apenas... Você só faz isso. Por quê? Cuidar do exterior é igual o médico que só cuida de sintoma. É igual o médico que não chega na raiz do problema. De nada adianta você ter alguma coisa incomodando você e lhe despertando dor de cabeça e você só tomando remédio de dor de cabeça, se alguém não descobre o que está despertando essa dor de cabeça constante. Essa enxaqueca que tanto te irrita e te deixa para baixo. O ponto é que quando nós tratamos dos hábitos, e presta atenção nisso agora, todos nós temos maus hábitos. Uns mais feios, outros menos feios, uns mais escandalosos, outros menos escandalosos, mas todos temos. Quando a gente cuida só do hábito, é igual tomar remédio para dor de cabeça. Vai voltar. Se você não tiver limpeza do coração, vai voltar. Não adianta você só cortar o hábito. Você precisa ter o seu coração lavado. Por último, Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu quero que você entenda que essa é a maior recompensa que um puro de coração pode ter. Quanto mais se purifica, mais desejo ele tem de ver a Deus. Porque Deus é o puro em essência. Então a recompensa da sexta bem-aventurança é exatamente o que o puro de coração quer. Que ele anseia. Ele quer ver a Deus. Quanto mais ele se purifica, mais ele se entristece com a impureza ao seu redor. E mais ele anseia estar em contato com o Deus puríssimo. Totalmente
puro. Então, quando Deus fala, bem-aventurados, pois eles verão a Deus, ele está dando uma recompensa que é muito desejada pelo puro de coração. Agora, não é só desejada, é pré-requisito. Isso aqui é uma coisa interessante. Nós não podemos ver a Deus do jeito que estamos. Sinto lhe dizer isso. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas Deus é tão bondoso. Deus não está presente pronto a perdoar, pastor? Nós não cantamos isso na ordem de culto? Porque Deus ainda permite você se achegar a Ele por intermédio de Cristo Jesus. No perdão providenciado por Cristo Jesus. O ponto é que nós não conseguimos estar na presença de Deus do jeito que nós somos, porque Deus não tolera gente impura. Então, pureza de coração é um pré-requisito para ver a Deus. Por isso que, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Porque ninguém se achega na presença de Deus sem isso. Inclusive, esse desejo de ver a Deus foi parcialmente frustrado no decorrer da história bíblica. Eu coloquei 2 exemplos aí. Lembra Moisés? Senhor, eu quero ver a tua face. Você não entendeu, Moisés? Ninguém vê a minha face e vive. Eu sou puro como você não consegue conceber. Eu sou santo como você não consegue imaginar. E aí Deus deixa ele ver um pouquinho assim, as costas, por assim dizer, como se Deus tivesse costas. Mas para dar a Moisés tanto um gostinho da glória de Deus, como o senso de que há limites para aquilo que nós conseguimos ver. Mesma coisa com Filipe. Filipe também não tinha entendido direito. Jesus, ver o Senhor está sendo muito bom, mas mostra-nos o Pai. Filipe, você não entendeu? Tudo que você vai ver do Pai agora está aqui, ó. Não significa que Filipe não teria uma visão mais espetacular de Deus, mas por ora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Era isso que Filipe ia ver, e só. Só. Mas a nossa visão de agora não é a totalidade. Eu coloquei que agora nós vemos a Deus com fé. Tem um texto muito bonito em Hebreus 11, que fala que Moisés, quando ele rejeitou o Egito em prol do seu povo, ele caminhou rumo às promessas de Deus como quem vê o invisível. Lindo esse texto. Como quem vê o invisível. Hoje nós não vemos a Deus. Inclusive eu quero que você entenda que as pessoas que alegam ver a Deus, elas perdem de vista o que a Bíblia Sagrada coloca. A Bíblia Sagrada coloca isso como sendo não a pauta da vida dos cristãos. Isso é algo reservado para o porvir. Por ora nós só enxergamos pela fé. Vemos aquele que é invisível. Mas no porvir, nós teremos a chamada visão beatífica, que é a visão mais bem-aventurada. Em 1 João 3,2 fala assim, que veremos a Ele como Ele é. Deus finalmente satisfará o nosso desejo, ver a Deus como Ele é. Eu quero terminar então dizendo que à medida que você busca pureza de coração, não pureza só nos seus hábitos, na sua conduta, no que você faz, pureza no seu interior, Deus vai aumentar em você o desejo de estar próximo dele. Essa é uma bem-aventurança muito interessante. Quanto mais cresce a sua pureza de coração, mais cresce o seu anseio de ver a Deus. E quanto mais cresce a sua pureza de coração, mais próximo você está de ver a Deus. Então, quando Deus satisfaz o coração, o anseio do puro de coração, aí nós somos de fato bem-aventurados, felizes. É interessante que as pessoas têm a impressão de que ser cristão é perder as alegrias dessa vida. O puro de coração diz assim, você não entendeu nada. O puro de coração diz, quanto mais eu tenho meu coração limpo, mais eu desejo ver a Deus. Mais eu anseio ver a Deus. E Deus satisfará o anseio desse que é puro de coração. Vamos orar, depois nós vamos cantar o hino que está impresso aqui.